Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós tivemos uns probleminhas técnicos com a nossa última live, então eu vou deixar regravado. Peço já de antemão desculpas, o áudio não ficou muito bom, né? Ele ficou reverberando e repetindo, enfim, e aí eu não consegui corrigir a tempo da nossa live. Então eu resolvi encerrar e a gente está disponibilizando essa gravação da live para você poder acompanhar o conteúdo e não ficar por fora de nada, tá bom? Então vamos lá. A live de hoje, fazendo parte da live Aquecendo os Motores, faz parte da série de lives que nós estamos fazendo como preparação para o evento da Semana do Projeto Air-Cooled, um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender a customizar o seu Air-Cooled do jeito certo, de forma que ele tenha ali um visual harmonioso, estiloso e que você garanta que não vai errar em nenhum detalhe e que ele vai combinar exatamente com o seu gosto pessoal. Então, se você tem interesse, o link está na descrição aqui abaixo para você fazer a sua inscrição. E a live de hoje a gente vai falar como você pode usar o seu carro para custear parte do processo de customização dele mesmo. Se você ficou confuso, eu te explico. A gente sabe que num processo de customização, a gente costuma desprender de muita grana, né? Os carros antigos estão cada vez mais caros, as modificações, a mão de obra está cada vez mais cara, as peças e acessórios estão cada vez mais caros. E um problema muito recorrente e um questionamento que muitos dos meus seguidores me fazem é justamente a questão de: olha, eu quero customizar meu carro, mas é muito caro. E aí acabam optando por um caminho, que é o caminho de você procurar o fornecedor mais barato, a peça mais barata para conseguir realizar o seu sonho. Acontece que essa não é a melhor alternativa, porque se você optar pela mão de obra mais barata, as chances são de que aquela mão de obra mais barata é menos qualificada. E quando a gente está falando de peças, a mesma coisa. As peças que são mais baratas tendem a ter uma qualidade inferior. Então, se você acabar colocando peças de uma qualidade ruim, de procedência duvidosa no seu carro, você vai até conseguir ter seu carro customizado mais rápido. Só que aí você vai precisar fazer com que ele passe mais vezes numa oficina, seja porque teve alguma quebra ou seja porque aquela peça simplesmente não durou. Tá? E essa então não é a melhor alternativa. Uma possibilidade que eu queria trazer aqui para vocês no vídeo de hoje é por meio da venda de peças, das peças do seu carro. Felipe, mas como assim? Bom, quando a gente vai customizar o carro, geralmente você já estabelece o que você vai fazer nele. Se você não faz isso, pelo menos deveria fazer, tá? E a melhor forma de fazer isso é através de um projeto de customização. Então, caso você tenha um projeto, ou ainda não tem, mas você vai elaborar ali a lista do que você vai comprar para o seu carro, é muito importante você já ter em mente exatamente quais são as peças e acessórios que você vai utilizar e quais as que você não vai utilizar. E por que é isso importante? Porque as peças que você não vai utilizar podem muito bem ser revendidas. E aí você utilizar parte desse dinheiro que você conseguiu com essas peças para custear as novas peças. A gente sabe que pode não ser muita coisa, mas no final, no frigir dos ovos ali, pode fazer alguma diferença sim e te ajudar a conseguir comprar aquele volante ou aquela manopla de câmbio ou um retrovisor que você tanto almejava. Então vamos aqui falar das peças que geralmente têm um maior valor de mercado, que você pode conseguir alguma coisa. Eu gostaria de começar da parte externa. Então, assim, a primeira peça que eu vou falar aqui são os para-choques. Principalmente se forem para-choques de modelos mais antigos, da década de 60. Esses modelos costumam ser muito valorizados. Então, caso você não pretenda utilizar os para-choques originais do seu carro e vai utilizar algum outro por qualquer motivo que seja, é muito interessante você colocar essa peça para revenda. Um segundo item também que é muito valorizado são os faróis. Se você de repente resolver trocar os faróis do seu carro, saiba que você revendendo-os, você pode conseguir uma grana muito boa. Ah, Felipe, em que situações eu revenderia, eu optaria por não utilizar os meus faróis? Sei lá, você pode
Vou querer usar um farol amarelo, por exemplo, ou vou querer usar o farol de um outro modelo, de uma restilização, de uma geração um pouco mais antiga. Então você vai ter aquela peça ali que você descartaria, pode muito bem utilizá-la para revender. Indo para outras peças da parte exterior, você teria acessórios e emblemas. Se por acaso você tem um Fusca 1600 e vai alterar a cilindrada dele, não faz o menor sentido você manter ainda aquela logo de 1600 no capô do seu Fusca. Agora ele tem 2.100 cilindradas, então coloca um logo de 2.100 cilindradas, você encontra no mercado, né? Caso você vá fazer uma customização um pouco mais clean e não quer fazer uso de nenhum friso ou nenhum emblema do seu carro, tenha em mente que pessoas que estão fazendo restauração valorizam muito esses frisos. E aí é bem interessante você procurar quem possa comprar. E geralmente você tem tanto empresas que são revendedoras de peças, quanto esses encontros automotivos mesmo. Você encontra muita gente interessada que está procurando uma peça ou outra ali para poder finalizar o seu projeto, seja de restauração ou de customização. Então é um outro item muito interessante também. Mais um item aqui que eu trouxe da minha lista são os retrovisores. Retrovisores são um item interessante porque os mais antigos vinham apenas do lado do motorista, não tinha do lado do passageiro. Então você vai contar com um retrovisor apenas, né? Mas sabe que tinham também retrovisores de época que eram largamente vendidos, né? E que hoje são peças raras de serem encontradas. Então, caso você não vá utilizar o retrovisor do seu carro, também é uma outra peça que você pode colocar para jogo. E a última da parte externa do carro que eu queria trazer para vocês aqui, a gente está falando das rodas. As rodas são o item dos mais valorizados para quem vai fazer uma customização ou restauração. E aí, quando a gente está falando das rodas do seu carro, caso elas sejam originais, né, você vai estar direcionado para um público mais de restauração. E aí você capricha naquela apresentação, né? Deixa a roda limpinha, investe ali de repente numa pintura, alguma coisa assim. Não precisa fazer nada que vai te custar muito. A ideia é você se livrar da peça e conseguir algum dinheirinho em troca. Mas, claro, se puder melhorar a apresentação dela na medida do possível, é um recurso muito interessante de se fazer. Tá? Caso o seu carro tenha uma roda aftermarket, né? Uma roda que foi instalada nele, mas que não é original dele, mas você pretende utilizar uma outra roda, sabe que você pode estar de posse de uma roda que é muito requisitada no meio do air-cooled. Então vale a pena você fazer essa pesquisa, né? Entender de fato o que você quer para o seu carro e investir, ou melhor, usar o valor que você conseguir nessas peças para poder investir no seu próprio projeto de customização. Então isso é muito interessante e é uma boa saída para fazer. Mas eu falei de peças de exterior. Será que teriam algumas peças de interior que seria possível fazer a mesma coisa? Claro que sim. E aí a gente está falando de especificamente duas peças. O volante, tá? E o volante, quando a gente fala de volante, tem volantes originais que são muito valorizados. No meio air-cooled, talvez o volante mais famoso seja o volante Cálice, que saiu no Fusca, saiu no Karmann Ghia, na linha Volkswagen 1600, no Brasília também, no primeiro ano do Brasília. Então é o tipo de volante que é o mais valorizado da linha air-cooled, dos volantes originais, né? E seu carro tiver e você vai optar por utilizar um outro, saiba que é uma peça que tem bastante valor no mercado. Então você conseguiria ali um bom valor por ela. Mas caso o seu carro tenha um outro volante que não seja original e você vai resolver trocar, saiba que também tem uma oportunidade de ganhar valor nisso, porque o seu lixo pode ser o luxo de outra pessoa. Uma peça que você está pensando em descartar pode ser exatamente aquela peça que falta para um colega gearhead completar o seu projeto de customização. Uma outra peça de interior que também você consegue tirar algum dinheiro é quanto à manopla de câmbio. E aqui a gente já está falando mais se forem daqueles modelos que eram acessórios de época, né? Ou uma peça customizada. Nesse caso, essas têm um valor agregado muito maior, né? As originais, nem tanto, mas você ainda consegue vender, né? Consegue vender. Uma nova está ficando bem cara, então as pessoas
muitas vezes vão procurar por uma um pouco mais barata, e é aí que entra exatamente a sua peça, né? Para você conseguir vender e a pessoa ainda de quebra compra uma peça aí um pouquinho mais barata, né? Então, quando a gente fala de interior, a gente está falando basicamente dessas duas peças. Tem outros acessórios também que aí não se aplicam a todos os Hercules ou todos os carros, mas estribos, bagageiro de teto, né? Coisas desse tipo que de repente você vai optar por não utilizar, também tem muito valor de mercado. Estilos de customização que fazem muito uso dessas coisas, como o Cal Style, né, por exemplo, quem está montando o Cal Style costuma ficar de olho nesse tipo de peça. Então é bem importante você saber o meio também que você tem maiores chances de conseguir fazer negócio. Então, ó, essa primeira dica aqui que eu dei para vocês de como utilizar o seu carro para custear parte do seu processo de customização é por meio da venda de peças. Acredito que essa é a melhor maneira, porque além de você conseguir tirar um dinheirinho com o seu próprio carro, é como se você fizesse ali o seu filho trabalhar para você, né, para ajudar a pagar as contas dele. Você também estaria ajudando um outro gearhead, um outro amigo a ficar mais próximo do sonho dele, né? A ficar um pouco mais próximo de ter o seu carro antigo restaurado ou até mesmo customizado. Então é uma via de mão dupla. Então essa que eu considero ali o que seria a melhor maneira de você conseguir, entre aspas, baratear o processo de customização do seu carro, tá? Mas ele não é o único. Tem outras maneiras também que eu vou trazer aqui rapidamente no nosso vídeo. A segunda forma é através de você usar o seu carro como aluguel para festas, ou então aluguel para filmes, novelas, esse tipo de coisa. Como que você faria isso? Quando a gente fala de festa, a gente está falando basicamente de festas de casamento. Tem outras festas também que o pessoal costuma usar carros antigos, mas a gente está falando muito mais aqui de festas de casamento. E quanto mais antigo o carro, mais valorizado ele é. E quando a gente está falando de Hercules, os mais procurados com certeza são o Fusca, né, em primeiríssimo lugar. Mas você tem também muita gente que gosta de uma Kombi para poder entrar no casamento, fica bem legal. Ou até mesmo um Karmann Ghia, é um pouco mais raro, mas é um pouco mais exclusivo e chama bem mais atenção. A gente teria esses modelos aí que são os mais procurados. Só que nada impede, né, de uma noiva ou um noivo querer chegar no casamento com uma Variant, com uma Brasília, com um Gol, né? É totalmente possível se você tiver qualquer um desses outros Hercules. Porque o que é o grande atrativo desses carros é o fator nostalgia. E é a nostalgia que faz a noiva escolher entrar com um determinado carro, seja porque era o carro dos pais, o carro que ela teve na infância, enfim, ela tem algum apego afetivo, emocional por um modelo específico e muitas vezes a pessoa que vai se casar ela pode ter um apego emocional com um Brasília, pode ter com uma Saveiro, quem sabe, né? Então a gente nunca sabe exatamente o que desperta a nostalgia nas pessoas. Isso é muito particular e individual de cada um. Mas sem dúvida, se a gente pudesse aqui mencionar 3 modelos que são os grandes campeões nesse sentido, a gente estaria falando do Fusca, da Kombi e do Karmann Ghia, ali, os modelos que as noivas mais escolhem para poder entrar, se é que podemos dizer assim, né? E uma terceira forma de você poder usar o seu Hercules para custear parte do projeto dele é através de um negócio. Aqui, isso aqui vai se aplicar muito mais para as combis, mas dá para você utilizar com outros carros também. Você pode usar o seu Hercules como um outdoor ambulante. Então você pode muito bem utilizar a sua logo no seu carro, principalmente se seu negócio tiver a ver com o meio automotivo. Fica bem legal, tá? Então você já dá uma customizada no seu carro, por mais que não vá ser o visual definitivo dele, mas você já dá uma leve customizada no seu carro. Ele já está ali trabalhando, te ajudando a divulgar o seu negócio e você pode usar parte desse dinheiro também para customizar o seu carro, por que não? E uma outra forma, aí acredito que essa sim se aplicaria somente às combis, é utilizar o seu carro como um food truck. A gente fala de food truck, né, um dos primeiros modelos que vem na cabeça das pessoas é a Kombi. A Kombi se encaixa muito bem nesse perfil por ser um veículo utilitário, né, um furgão
com muito espaço interno que te possibilita fazer várias coisas, né? Inclusive vender comida. Então, se você estiver no ramo alimentício, utilizar a sua Kombi como um food truck é uma boa sacada. E aí, a Kombi vai estar trabalhando, né, para que ela também junte recursos e assim você consiga atingir o sonho do carro customizado de uma forma mais rápida. A gente nunca espera que tenha muitos empecilhos ou que essa jornada da customização seja uma jornada muito acidentada, mas a grande realidade, e desculpa se eu vou jogar água no seu chope aqui quando eu vou falar isso, é que quase todos os projetos de customização ou até mesmo restauração têm muitos empecilhos, têm muitas dificuldades que as pessoas encontram. Então, se você pudesse precaver o máximo possível, evitar o máximo possível a perda de dinheiro desnecessária, ou se você puder fazer o máximo possível para conseguir juntar dinheiro de alguma forma, você precisa aproveitar, porque certamente o orçamento que você estipulou para o seu projeto você vai acabar ultrapassando. Isso é muito normal. Então, tente utilizar alguma dessas formas que eu falei aqui para você hoje para juntar um dinheirinho, conseguir algum recurso ali para você poder customizar o seu Air-Cooled. Tá ok? Então, galera, esse é o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço desculpas aí pela live ter ficado com um som ruim. Então, fiz essa regravação. E já deixo o convite para a live de amanhã. Live de amanhã a gente vai falar por que o preço dos carros antigos está tão caro. E isso, obviamente, está afetando também os Air-Cooleds, né? Fuscas, Kombis, Carmanguia, então nem se fala. Enfim, a curva é só crescente. A gente vai analisar um pouquinho isso daí, entender o porquê, se faz sentido, se tem alguma esperança no final do túnel, enfim, tudo isso na live de amanhã. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Te agradeço pela paciência também e pela compreensão. Tenham todos uma excelente noite e nos vemos amanhã.